Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Excel 40, meu nome é Paulo Tsukada. Hoje iremos tratar de algumas funções de texto. Muitas das vezes em planilhas que utilizamos em base de dados do Excel, nós temos vários textos e muitas das vezes esses textos têm que ser trabalhados ou a gente precisa fazer alguma formatação especial nele para trabalhar em outros relatórios mais dinâmicos. Então, hoje irei apresentar algumas dessas funções que podem ajudá-los na elaboração dos seus relatórios. A primeira função é a função texto. Ela faz o quê? A partir de um determinado valor, ela faz a formatação. Ou seja, aqui eu tenho uma data, eu quero desta data extrair o mês de janeiro, mas escrito janeiro. Ou trazer a data do dia da semana disso daqui automaticamente. Então, é igual a texto. Eu posiciono aqui onde está a data, ponto e vírgula, e eu vou pedir um formato. Qual formato que eu quero? Entre aspas, eu quero MMM, que vai me dar o mês escrito, mais abreviado. Fecho aspas, fecho parênteses. E me traz janeiro. Por padrão, ele sempre traz escrito em minúsculo. Se aumentar aqui, em vez de 3 M's, colocar 4 M's, ele me traz janeiro por extenso completo. Se ao invés de MMM, eu colocar DDD, 3 Ds, ele vai me trazer que o dia 20 de janeiro caiu numa segunda. Se eu colocar 4 Ds, ele me traz segunda-feira. Então, esta é a função texto. A função num.carat, ela traz o quê? Ela conta a quantidade de caracteres que eu tenho dentro de um determinado texto, dentro de uma célula. Então, num.carat e posiciono o texto. Basta isso. Então, aqui em Led Zeppelin, ele me diz que eu tenho 13 caracteres, porque ele conta todos os espaços também como caractere. Se eu der um F2, vocês vão ver que eu tenho um espaço aqui antes de Led Zeppelin. Vou deletar aqui, ele já altera para 12. Então, se eu contar quantas letras mais esse espaço no meio, dão 12 caracteres. Também temos duas funções similares, que é a direita e a esquerda. E o que elas fazem? Elas vão extrair dentro de um texto conforme a quantidade de caracteres que eu passar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, no primeiro exemplo da direita, igual a direita, posiciono onde está o texto e eu vou colocar aqui o número de caracteres como 6. Ou seja, eu vou extrair da direita para a esquerda. Fecho parênteses, gerais. Então, ele pegou os 6 caracteres, os 6 últimos caracteres no caso. Se eu colocasse 4, ia me trazer só os últimos 4. Se eu colocar como 7, ele me traz todos, e inclusive o espaço, que é o 7º caractere. A função esquerda é similar, só que ela vai me extrair os dados a partir da esquerda para a direita. Então, dentro desse texto, eu quero o quê? 3 caracteres. E me extrai são. Se eu colocar 5, são P. Existe uma outra função chamada arrumar. O que faz a função arrumar? Ela extrai dentro de um texto, de uma célula aqui no caso, os espaços a mais. Então, notem que aqui, neste texto São Paulo, eu tenho espaços no final, eu tenho mais de um espaço aqui entre as palavras e também no início. Tanto é que eu aplicando a forma num.carat aqui em São Paulo, ele me traz 15 caracteres. Aplicando a função arrumar, igual a arrumar, posiciono aqui no texto e Enter.
São Paulo. Ficou na mesma. Aplicando a função num caractere aqui, vejam que ele tem 9 caracteres agora, ou seja, ele arrumou. Ele é muito útil quando você faz uma digitação e alguém, por alguma falha, dá um espaço a mais. Então isso corrige esse texto. Temos duas funções de procura, de pesquisa aqui, que é a procurar e a localizar. Elas têm algumas diferenças entre si. A função procurar, ela procura dentro de um texto alguma palavra, só que esta palavra tem que ser idêntica ao que está no texto, tá? Esse número inicial é uma função, um argumento opcional. Então, dentro desse texto, eu vou procurar. Qual texto que eu estou procurando? Eu tenho que colocar entre aspas. Então, vou colocar aqui truques em maiúsculo, igual está escrito aqui, ponto e vírgula. Aonde? Neste texto. Fecha parênteses. Ele vai me trazer o número 9, que é a posição, é o caractere inicial da palavra truques. Então, se eu contar aqui, o 9 dá exatamente em cima do T. Se agora, dentro da função procurar, eu procurar, entre parênteses, truques mais minúsculo, ponto e vírgula, aqui, ele vai me trazer um erro, porque ele só consegue procurar exatamente igual. O procurar, ele também não aceita a procura utilizando os caracteres coringa, no caso aqui o asterisco. Então, eu estou procurando, vou até colocar aqui em maiúsculo, TR, mais o asterisco, que é o que eu estou procurando aqui neste texto. Ele também me dá um erro, ele não consegue fazer esse tipo de procura. Esse argumento número inicial é quando eu quero posicionar ele aqui para fazer uma procura a partir de determinado ponto. Então eu vou procurar, no caso a letra E maiúscula, dentro desse texto. Se eu não colocar nada, ele vai me trazer que o E está aqui na posição 7. Só que eu tenho outro E aqui em truques. Eu quero esse segundo E. Então eu venho aqui e eu vou colocar o número inicial. Se o primeiro E está no 7, então eu quero procurar a partir do 8º caractere. Ele vai me trazer a posição 14. Então essa posição 14 é sempre a partir do início do texto. Independente de onde ele procura, ele vai me trazer a posição do texto, mas sempre contando do início. Ok? A função localizar, diferente da procurar, ela aceita tanto os caracteres coringa como maiúscula ou minúscula. Ela não faz essa distinção. Então, localizar, entre aspas, truques. Aqui, ponto e vírgula, posição 9. Igual, localizar, agora, truques, escrito em minúsculo, nessa posição, ele me traz a posição diferentemente do procurar. E localizar truques, agora utilizando um caractere coringa, que é o asterisco. Ponto e vírgula aqui. Ele também vai me trazer a posição inicial. E o caractere inicial, o número inicial, é similar, é igual ao que utilizamos aqui no procurar. Então, é igual a localizar, quero localizar neste daqui. Ele vai me trazer a posição 7. Se eu agora colocar o argumento que eu quero a partir do 8º, ele me dá uma 14, igual que no procurar. Tem uma outra função chamada substituir. Ela substitui um texto
dentro de um texto aqui com um novo texto. Então, eu quero, então aplicando aqui, substituir, o texto está aqui, tá? O que eu quero substituir? Qual o texto antigo? Eu quero substituir aqui, no caso, Catarina. Lembrando, texto sempre entre aspas duplas. Agora eu quero substituir Catarina por o quê? Por Maria. Fecha parênteses. Então ele vai, a função vai, substitui a palavra Catarina e coloca Maria. Eu tenho aqui, dentro da função substituir, um argumento opcional que é o número da ocorrência. O que esse número de ocorrência faz? Ele vai substituir de acordo com qual posição que eu quero também. Então, neste exemplo, substituir aonde? Aqui neste texto, qual texto que eu quero substituir? Silva, ponto e vírgula, por Souza. Se eu não informar qual o número da ocorrência, teclo, ele vai substituir todos os Silva por Souza. Mas se eu informar o número da ocorrência, eu quero substituir não o primeiro Silva, mas o segundo. Então eu coloco 2. Fecho. Ele me altera somente o segundo Silva. Temos também as funções maiúscula, minúscula e primaiúscula. São funções bem simples. Na primeira, na maiúscula, eu transformo as palavras que estão em minúsculo todas em maiúsculo. A minúsculo é o contrário. Eu transformo todas as maiúsculas em minúsculo. Simples assim. A primaiúscula, o que ela faz? Ela pega dentro de um texto minúsculo e transforma todas as primeiras palavras em maiúsculo. Então, note que aqui em Paralamas do Sucesso, o do também passou para maiúsculo. Funções simples que podem ajudar. Eu tenho agora duas funções aqui para fazer a união de textos, uma concatenação. Então, um exemplo que nós temos aqui é o concate. Eu quero o quê? Concatenar, eu quero juntar textos. Então, vamos supor que eu tenho, dentro de uma tabela, 3 colunas com textos. Eu quero uni-las. Então, eu concate. Qual o texto 1? O texto 1 aqui é setor. E o segundo texto, Bandeirantes. Fecho. Só que ele junta aqui tudo, sem nenhum espaço. Para me colocar um espaço, o que eu preciso fazer? Concate, texto. Aí eu entro com aspas, espaço, fecho aspas, ponto e vírgula e clico na segunda coluna. Setor Bandeirantes. Então, concate. Se eu marcar um intervalo, ele me junta tudo sem espaços. Então ele é útil em alguns casos, mas no outro, quando eu preciso fazer uma junção mais perfeita, tem essa outra função chamada unir texto, que é uma função mais recente. É uma função mais recente e mais completa, que ela já pede qual o delimitador que você quer para juntar os textos. Se eu quero um espaço, se eu quero uma vírgula, se eu quero uma barra. Ele também me dá a opção, se eu quero ignorar o vazio, ou seja, se alguma célula estiver vazio, ele pula essa célula. E quais são os textos? Então aqui eu tenho 2 exemplos. Setor, Estância e Bandeirantes. Eu vou juntar tudo. Então, unir texto. Primeira coisa que ele pede, qual o delimitador? Eu quero um espaço. Então, espaço,
é sempre entre duas aspas duplas, ponto e vírgula. Eu quero ignorar vazio? Sim, eu quero. Então, verdadeiro, ponto e vírgula. E qual o meu texto? Eu venho desde setor até aqui bandeirantes. E fecho parênteses. Então, ele já me junta o texto com os espaços entre eles. Se eu aplicar aqui embaixo, da mesma forma, ele junta os dois textos e ignora essa do meio. Bem mais simples. Essa então é a função unir texto. Eu tenho aqui também uma função chamada repete, que ela repete um texto conforme o número de vezes que nós especificarmos. Então, igual aqui, repete este arroba aqui, quantas vezes? 8 vezes. Só isso. Então, se eu colocar aqui Goiás, ele vai repetir Goiás várias vezes. Uma barra. Um hashtag aqui. Tá vendo? Então, essa é a função repete. A função mudar, ela vai mudar um texto antigo a partir de um número inicial. E o número de caractere e um novo texto. Então, é igual a mudar. Aqui é o texto antigo. Com o número inicial. Onde é que ele vai começar a mudar? Ele vai começar a mudar aqui do início. O número de caractere. Quantos caracteres que ele vai extrair? No caso 5. E o que eu vou colocar nesse lugar? Eu vou colocar um X. Então, dentro de Microsoft, micro ele vai trocar por um X. Então, só para relembrar aqui. O texto antigo é o local onde está. O número inicial é da onde que vai começar essa extração. O número de caracteres é quantos caracteres vão ser extraídos a partir desse número inicial. E o que eu vou mudar aqui? O texto. Então, se eu tivesse colocado aqui 2, ele teria, a partir do I, mais 5 caracteres trocado por um X. Esta é a função mudar. Diferente da substituir, que a substituir eu substituo uma palavra inteira. Aqui eu tenho a opção de, dentro de um texto, mudar alguma coisa a partir do caractere que eu quero. Temos também a função valor, que ela transforma um texto em valor. Aqui eu tenho 20.500,5 como um texto. Eu quero transformar em valor. Então basta valor, posicionar aqui da Enter. Ele me transforma isso num valor. Eu também tenho aqui a outra função bem similar, um pouco mais completa, que é a def_num_desc, que ela transforma este número, este texto também num número, informando também a quantidade de casas decimais e se eu quero ou não separar milhar. Então, igual a def_num_desc. Qual número? Este número. Quantas casas decimais? Eu quero 2 casas decimais sem separador. Não, eu quero com separador. Então, nesse caso é falso. Fecha parênteses. Então, ele já transforma o número todo formatado. Temos aqui também a função exato. A função exata ele compara 2 textos. Então, igual exato. Texto 1, texto 2. Verdadeiro. Se eu tiver um espaço a mais aqui nesse segundo texto, ele já me dá falso. Então, sempre lembrando que espaço é contado como um caractere. E
Esta função ela compara exatamente se eles estão iguais, inclusive a quantidade de caracteres. No visual, elas são iguais, mas na verdade não. Então isso atrapalha até quando a gente faz um PROC ou alguma outra situação. Por último aqui, o extrair texto. Eu vou extrair um texto a partir de um determinado ponto. Então, igual a extrair texto. Qual texto? Este. Qual o número inicial? O número inicial é 2. Quantos caracteres? 3. Então, eu extraí aqui dentro de Nova York, a partir do segundo caractere, que é o meu ponto inicial, 3 caracteres, que está aqui. Então, essas são as funções de texto. Tem outras funções também, mas essa aqui que eu considero as principais, as mais utilizadas por nós no trabalho, na formatação de relatórios diversos. Então essa foi a aula de hoje sobre as funções de texto. Críticas, comentários, sugestões de vídeo, por favor deixem nos comentários. Por hoje é só. Obrigado, hein?